Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje você terá acesso ao conhecimento bíblico imperdível. Você terá um acesso ao conhecimento bíblico. Eu sou Joel Modesto Billy e ajudo você a vencer as batalhas pela fé através do método oração sincera, o caminho mais puro. Tá bom? E o tema do episódio de hoje é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Você está no programa Caminhada da Fé, isso mesmo, na série Eu Sou. Então, Jesus, o pão da vida. Nós vamos meditar, nós vamos refletir na passagem bíblica em João 6, isso mesmo. Em João 6, versículo 25 ao 35, se você quiser, se você tem uma Bíblia aí, se você preferir acompanhar esse texto, eu estarei com você agora para que possamos meditar na palavra de Deus. Ok? Muito bem? Bom, esse tema, ele traz para nós profundidade incrível. Ele é para você que tem interesse e sempre está estudando a Bíblia, ou tem interesse em estudar a Bíblia e gosta de ter esse momento de estudo, de reflexão da palavra. É importantíssimo. Ok? Bom, esse tema não é para as pessoas que não gostam de estudar a Bíblia. Então, não gostam de meditar na palavra de Deus. Então, esse tema ele não é para você. Mas se você gosta de meditar a palavra, gosta de estudar a Bíblia, então fique aqui comigo, tá bom? Ok? Vamos fazer assim? Muito bem. Ele é um tema, conforme eu já havia dito, é uma oportunidade, porque aqui nós iremos revelar presta atenção, duas realidades sobre você. Duas realidades sobre você. Muito bem. Exatamente isso. São duas realidades sobre você. E nós vamos citar aqui também, nós vamos citar nesse episódio, nesse vídeo, Abraham Maslow. Quem foi Abraham Maslow? Eu vou citar ele porque ele foi um psicólogo americano conhecido pela proposta, né? Ele fez uma proposta, ele fez essa proposta, hierarquia de necessidades, né? Como se fosse uma necessidade. Ele foi um psicólogo norte-americano conhecido pela teoria e hierarquias das necessidades humanas. Pronto, necessidades humanas. Ele fez a famosa pirâmide, né, que ficou conhecida como pirâmide de Maslow, ok? E não sei se pronuncia assim, mas deve ser Maslow, ok? E outro muito conhecido foi o professor irlandês, eu vou citar ele aqui também, mais conhecido como C.S. Lewis, exatamente, foi um professor universitário, escritor, ele foi romancista, poeta, crítico literário, e ele desenvolveu também a teologia anglicana, né, anglicano-irlandês. Então ele foi professor, membro também, né, da Universidade de Oxford, como outras universidades, enfim, ele fez assim, contribuiu muito nos estudos. Um professor que também ele creu em Deus, creu na palavra. Ok? Tudo bem? Vamos lá.
Talvez você seja essa pessoa que acha que é impossível ter um outro alimento a não ser o físico, mas nós vamos te mostrar aqui, tá? O que é possível. Vamos ler a palavra que se encontra em João 6. Gostaria de ler, fazer a leitura, então, para dar continuidade nesse vídeo. João 6, versículo 25, João capítulo 6, versículo 25 ao 35. Se encontra no Novo Testamento, que diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, tá? Versículo 25, vou repetir, João capítulo 6 e versículo 25 até o 35, que diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu: verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam. Vou repetir. Então Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui então. Pão é um alimento universal. Tudo bem para vocês? De acordo com a história, nos últimos 10 anos... De acordo com a história, nos últimos 10.000 anos, o pão tem sido um alimento universal, o pão. Então, o pão tem sido um alimento diário para o ser humano. Não há nenhum país no mundo onde algum tipo de pão não faça parte hoje da culinária. Veja bem, então ele é universal. E vamos falar agora de nós. Nosso primeiro impulso quando nascemos, após o nosso nascimento, é o amor de nossa mãe, porque nós não temos até então esse entendimento, mas por ser alimentado por ela. Então esse é o primeiro impulso do ser humano. Não é amor à nossa mãe. Veja bem, veja o que esse texto vai trazer para a sua vida. Vê como ele agora vai
fazer um efeito no teu intelecto, porque o que Cristo nos fala hoje é uma palavra que trará para a nossa alma o verdadeiro alimento. Necessitamos de alimento. Temos fome todos os dias. A fome não acaba. A fome não acaba nunca. Quem disser que vai acabar com a fome no mundo está mentindo, porque todo dia você tem fome. A fome nos lembra que não somos autossuficientes. A pessoa pode ser a mais poderosa do mundo. Ela sempre vai depender do alimento. Dependemos de algo além de nós mesmos para viver. Além de nós mesmos para viver, nós dependemos de algo. Nós não somos autossuficientes. E ao declarar-se pão da vida, Jesus nos ensina, ele passa ali, Jesus nos ensina que o pão, alimento físico, não é capaz de satisfazer os anseios mais profundos do nosso ser. Sim, se você prestar atenção no contexto, que nós lemos a partir do versículo 25 do capítulo 6 de João, se você ver o contexto, no versículo 1 em diante, os versos lidos retratam o que aconteceu após Jesus, com poucos recursos, 5 pães e 2 peixes, ter alimentado uma grande multidão, mas uma grande multidão mesmo. Pense que ali tinha crianças, jovens, adultos, idosos, que seguia a quem? A Jesus. E diante do milagre que se traduz em sinal, eles presenciaram, reconheceram que Jesus era o quê? O profeta aguardado ali naquele momento. Eles todos reconheceram, depois que Jesus estava saciando a fome. E se você vê João 6 e 14, vai dizer que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Olha que conclusão que eles chegaram através deste milagre da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes. E no dia seguinte, ou melhor, na mesma hora, sabendo que o povo pretendia proclamá-lo rei, força, num movimento político. Ali tinha líderes de nações, de províncias, que se encontraram ali, tinha uma multidão ouvindo Jesus e viram aquele grande sinal. Tinha líderes ali que queriam proclamá-lo rei, mas à força, num movimento político daquela época. Jesus se retira para um lugar deserto, diz lá em João 6,15, se você confere aí. Ele se retira para um lugar deserto, sabe por quê? Porque rei, no âmbito físico, político, movimento político, humano, não estava na vontade do Pai. Então ele se retirou, ele mesmo se retirou rapidamente. E no dia seguinte Jesus se encontrava com a multidão novamente. Você sabe por que Jesus se retirou? Porque senão ele não iria ser hoje esse rei eterno, porque agora ele tem um movimento eterno, o seu reinado não tem fim, o rei das nações, o rei das nações, o rei eterno. E no dia seguinte Jesus se encontra novamente com a multidão e revela-se como Deus provedor. Ali ele não passa mais a só revelar aos discípulos, mas a todos que estavam ali, como Deus provedor. Sou o pão da vida. E ao declarar-se como pão da vida, Jesus ensina 2 realidades. E agora eu vou
dizer as duas realidades sobre nós e uma verdade essencial sobre quem Ele é. Duas realidades sobre nós e uma verdade essencial sobre quem Jesus é. Você está interessado? Então vou pedir para você deixar um like aí e curte esse vídeo, dá um like, siga-me nas redes sociais que você terá mais meditações como esta, tá bom? Então as duas realidades sobre você. Vamos lá, duas realidades que você precisa saber. Nada feito por homens pode preencher a sua alma. Essa é a primeira realidade, certo? Nada. Nos versos 26 e 27 vai dizer assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês, olha só o que ele fala, que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E ele conclui assim dizendo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. E aí, lembra que eu falei que eu vou citar Maslow? O que ele diz? A pirâmide de Maslow coloca as necessidades fisiológicas na base das necessidades humanas. Embora Maslow reconheça outras necessidades, como segurança, nós precisamos de amor, de estima, realização pessoal. Falta se reconhecer, uma necessidade ainda mais profunda. E ele conclui, necessidade espiritual. Foi isso que ele disse. Essa necessidade não pode ser preenchida com nenhuma outra coisa a não ser pelo próprio Deus. Olha só. E Lewis diz que nossos anseios não são satisfeitos por coisas desse mundo. Apontam para a realidade de outro mundo. Muito forte, não? Ele vai dizer assim, as criaturas não nasceriam com desejos, ele dizendo, tá? As criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome, muito bem. Existe o quê? A comida. Um pato deseja nadar. Muito bem. Existe o quê? A água. E os seres humanos têm suas necessidades. Muito bem. Por exemplo, os humanos sentem desejo sexual. Por isso que existe o sexo. Tudo bem? Ótimo. Até aí tudo bem. Ao descobrir, aí ele conclui, ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia me satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Veja, Lewis acrescenta que provavelmente os prazeres terrenos têm como objetivo despertar em nós pela insatisfação um anseio pela coisa real. E o que é real? Jesus disse isso. Eu sou a verdade e a vida. No livro do profeta Amós, lá no Velho Testamento, diz assim, em Amós 8 e versículo 11, o profeta anuncia uma época de fome espiritual na terra. Muito forte isso, não? Aí ele diz, estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que coisa linda, hein? É a palavra, a revelação de Deus para nós. Em Deuteronômio 6,
vai dizer assim: Deus diz que as dificuldades e privações da vida servem para nos lembrar que nem só de pão viverá o homem. E nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, que nem só de pão viverá o homem. Está lá em Mateus. Mas de toda a palavra que procede o quê? Da boca do Senhor. Está em Deuteronômio, e Jesus disse isso na tentação no deserto. Nosso trabalho, esforço, é capaz de satisfazer apenas o que? As necessidades físicas, materiais, a comida que perece, os tesouros que a traça e a ferrugem corroem. Tudo bem? Certo? Temos uma necessidade que nada nesse mundo é capaz de preencher. Nada. Nada. Nós garantimos uma necessidade de algo permanente, eterno, que não tem fim. E aí vai a palavra de Deus. Talvez você ache que é impossível, mas Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Pensar que as coisas feitas por homens, aí um erro muito grave, que pensar que as coisas feitas por homens é que vai, pode preencher a sua alma. De jeito nenhum. E você não pode também confundir e pensar que a comida espiritual, ela é através de uma religião. Também não, de maneira alguma. Não é através de religião. Não é através dos homens. Não, de maneira alguma. Jamais, 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 jamais. Temos sim. Você não precisa de religião. Escuta o que eu estou te falando. Você não precisa de religião. Ela é insuficiente para preencher a sua alma. Você sabia? A multidão que seguia Jesus era religiosa, mas não conhecia Deus. Verdadeiramente não, porque tem aí um erro muito grande de achar que religião é Deus, e Deus não é religião. Essa é a verdade. Primeiro, pensavam a espiritualidade em termos de fazer algo para Deus. Olha só, no verso 28 que nós lemos, então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então eles achavam que era em termos de fazer algo, por obras. Então a religião, na verdade, ela é baseada em obras, no que o ser humano é capaz de fazer para alcançar a benevolência de Deus. Isso é religião. Tim Keller diz assim: apoiarmos em nosso próprio desempenho para nos dar um senso de aceitação diante de Deus, nos deixa radicalmente inseguros, pois nos priva da certeza e nos incita ao desespero ou ao orgulho. Duas coisas, ao desespero e ao orgulho. Então vamos lá, vamos falar do desespero, né? A religião produz ou o desespero, nunca serei capaz de fazer o bastante, então a pessoa fica desesperada, acha que está em pecado porque não consegue realizar as obras de Deus. Ou o orgulho, a pessoa diz: veja como que eu sou bom em minhas obras. A pessoa fica orgulhosa. Então, dois efeitos que a religião produz: desespero ou orgulho. Ou a pessoa é incapaz e fica desesperada, achando que não vai ser salva, só porque não faz as obras físicas e materiais, enfim. E tem aquela que vem o orgulho, acha que faz tudo. É o caso daquele, Jesus até dá o exemplo do publicano e o pecador. Bom, vamos lá. No verso 30, o que Jesus diz? Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para o que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Foi isso que eles perguntaram para Jesus. Jesus havia feito um milagre extraordinário ao alimentá-los. Eles viram o sinal. Por que eles estavam pedindo mais? Ainda assim, eles pediam um sinal milagroso para crer nele. Seus olhos estavam cegos, porque não conseguiam enxergar
além de suas necessidades e desejos humanos. Por isso que seus olhos estavam cegos, seus desejos de imediato, sabe? A pessoa imediatista. Quem busca sinais e bênçãos em vez de Jesus nunca se achará satisfeito. A pessoa está buscando bênção, quero sinais, quero uma profecia. E aí? Terceiro, eles estavam presos às tradições religiosas. No verso 31, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Bom, eu posso meditar nesse versículo. Eles estavam olhando, você está acompanhando aí, né? João 6, 25 ao 35. Eles estavam olhando para o passado também. Olharam lá no passado, lembraram lá de Moisés, do povo que tinha saído do Egito. Então eles estavam olhando para o passado, para a história de seus ancestrais. Enquanto isso, Jesus, o cumprimento das profecias estava diante deles. A profecia estava se cumprindo ali, diante deles. Mas eles não podiam ver de jeito nenhum. Se não tomarmos cuidado, nós, eu, você, eu vou dizer uma coisa. A tradição pode nos prender ao passado. Nos prende ao passado. Se nós não tomarmos cuidado e nos impedir de ter desfrute, de desfrutar da vida nova. Não é isso que você está buscando, vida nova? E vida nova. Você deseja isso? Sim? Então Jesus tem para oferecer para você. Saiba disto. Então, tem uma verdade essencial sobre Jesus. A resposta de Jesus nos ensina. O que Deus busca não são pessoas que façam as obras para Ele. Essa é a verdade essencial de Jesus. Mas pessoas que creiam em Jesus. Só isso que você precisa fazer. No versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Pronto. O maná do deserto, a comida que se estraga, no verso 27, aponta para o pão de Deus que desceu lá do céu, assim como o maná vinha do céu. O maná era o símbolo do quê? Uma sombra. Jesus não. Jesus é a realidade. Muitas pessoas estão atrás apenas de uma sombra. Mas a sombra você não é a realidade. A sombra apenas é uma sombra. Você precisa palpar, você precisa achar a verdade. O causador desta sombra, o que faz a sombra, é a árvore da vida. Entende? Nos versículos 32 e 33, vamos terminar agora, Jesus declarou-lhe: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele estava falando dele. Versículos 48 e 51, você vai verificar ele dizendo assim, depois você confere lá: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Meu amigo, eu vou falar aqui para você e finalizo aqui agora. Muito importante é ficar atento às respostas de Jesus. E essa foi a maior resposta que ele deu. Aceitando que você creia. A salvação que sacia a fome e sede espiritual se encontra somente em Jesus. Nenhum outro e nada mais satisfaz a nossa alma. Amém? Deixa eu orar por você. Vou fazer 1 minuto de oração. Tudo bem? Ok? Deixa seus comentários, mas eu vou orar por você agora. Meu Deus,
Nós sabemos que o Senhor Jesus alimenta a nossa alma e nos tira de um lugar de escassez para a abundância. Então, Senhor, neste momento nós agradecemos por participarmos desse vídeo e que o Senhor também dissipa todas as trevas e nos conduz à luz. Nesse momento, meu Deus, faça isso com esta pessoa que nos acompanha nesse vídeo. O Senhor muda o status de devedor para vencedor. O Senhor limpa o coração pecaminoso, cheios de falhas de caráter, de caráter, e dá um novo coração. Possibilita viver uma vida leve, limpa, livre do pecado. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, meu Pai. Faça isso. Deixa essa pessoa leve, limpa e livre do pecado, para que ela possa ter esse encontro contigo. Em nome do Senhor, amém. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por ficar conosco. E logo mais nós estaremos no próximo vídeo. Já deixa seus comentários aí, dá um like. Nós estaremos, curte aí, e nós estaremos no próximo vídeo falando sobre essa série. Eu sou o pão da vida, Jesus.